Prosseguindo, vamos falar o próximo título, número 3.1.6, Balaão e a Guerra Santa. Vamos entender por que os estados se achavam no direito de perseguir e matar as pessoas que discordavam dessa doutrina, né? A doutrina do batismo infantil e outras também. Mataram pessoas por negar a Trindade. A doutrina da Trindade está errado quem nega, mas ele não merece a morte. Matavam bruxas, pessoas que tinham qualquer manifestação de religião diferente, era chamado de bruxo e deveria ser morto. Bom, como que a religião começou essa prática? Por que a religião católica se apoia em quem? Quem inspirou isso? Bom, é o homem que eu chamo de Balaão da igreja de Pérgamo. Ele que vai gerar toda a teoria para a igreja católica falar, existe sim uma guerra santa. A igreja católica, nós criticamos os muçulmanos por eles pregarem isso, mas a igreja católica, ela defende. A igreja reformada também defendia. Como os estados não quiseram mais fazer parte da igreja reformada, então eles pararam de falar nisso, mas eles defendiam também baseado em Agostinho. Você sempre vai ver católico e reformado dizendo que Agostinho, esse homem que matava, que determinou a morte dos cristãos, né? Eles exaltam esse homem de tudo quanto é jeito, né? Mesmo sendo um herege tão claro, um assassino de cristãos. Bom, vejamos, o comentário diz: nas eras da igreja de Éfeso e Esmirna, todos os escritos da igreja condenavam a guerra, né? Nos dois primeiros períodos. Você não vai encontrar nenhum pai da igreja antes de Agostinho, antes de Calvino, antes de Constantino, desculpe, defendendo uma guerra em favor do cristianismo. Todos eles condenavam a guerra. Os cristãos não participavam de um governo, a religião não estava ligada ao Estado. Começou com Agostinho e agora vai chegar no período de Pérgamo, né, que é o período de Agostinho. O que vai acontecer? Prossegue. No período da igreja de Pérgamo, observamos Agostinho defendendo a Guerra Santa. Em sua obra Cidade de Deus, o Balaão de Pérgamo defende ser melhor a justiça operar através da guerra do que a injustiça, né? Então ele falava, nós podemos fazer guerra, né? Em favor da justiça, sim, porque senão a injustiça vai operar. Então, para a injustiça não operar, vamos fazer guerra à injustiça. Então, com isso, ele vai autorizar a Guerra Santa. Ele defendia isso. Por que ele tinha que defender? Porque o Império Romano, o domínio romano, agora ele era religioso. E Constantino já tinha mandado perseguir cristãos anabatistas. Então, a doutrina que essa igreja, que é a Babilônia apocalíptica, defende, ela tem que ser mantida a qualquer custo, até tirando a vida de quem não concorda. As guerras de Carlos Magno, 742 a 814, foram consideradas guerra santa pelo Papa Leão III, 750 a 816, graças à obra Cidade de Deus. Quem foi esse Papa? Esse Papa, ele foi o Papa que coroou Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano. Com Carlos Magno começa, né, o Sacro Império Romano. Quem era Carlos Magno? Carlos Magno era um rei bárbaro que havia adotado a fé católica através do missionário Patrício, cerca de 300 anos antes. Então, Carlos Magno, ele vivia ali mais ou menos na região próximo da França, né? Ele era um bárbaro, sendo que ele era um bárbaro que aceitou o catolicismo. A história fala aceitou o cristianismo. Eu falo aceitou o catolicismo. E por que eu cito o missionário Patrício? Porque o missionário Patrício, ele já nos ensina a forma de cristianismo que era pregado nessa região onde ele evangelizou. Ele evangelizou a região da atual França, Alemanha, Inglaterra, até o norte das Ilhas Britânicas ele evangelizou. Patrício
desenvolveu o método de evangelismo espírita. É assim que a gente chama o método de Patrício. Enquanto evangelizava os pagãos, ele passava uma semana na paróquia e outra semana com os sacerdotes celtas, praticando todo tipo de barbárie. Vocês sabem que os sacerdotes celtas era, sim, talvez o pior tipo de espiritismo que o mundo já praticou. Por quê? Por exemplo, o espiritismo praticado pelos fenícios ali ao norte de Israel, que também era um pouco praticado pelos cananeus em geral, eles até sacrificavam pessoas, mas numa intensidade muito menor. Às vezes sacrificavam crianças, mas numa intensidade muito menor. Mas os celtas, eles sacrificavam adultos, né, constantemente. Tinham adultos que eles chegavam, eles entregavam a vida em favor de Odin, né, para que Odin continuasse harmonizando o mundo deles. Então as pessoas eram sacrificadas em favor da natureza, tá bom? Thor, o relâmpago era um deus para eles chamavam o relâmpago de Thor, era Thor falando, tá bom? E as pessoas tinham que ser sacrificadas em favor de Thor. E o homem, ele participava, isso é história, comprova, ele ficava uma semana lá com os sacerdotes celtas, participando do culto espírita deles. Existe uma religião, a religião celta, eu digo, que se existe uma religião que o anticristo vai praticar, é a religião celta, que é uma religião que você não parece estar falando de Deus, você está falando da natureza. A natureza é Deus. Mas ele chegava ao ponto de sacrificar pessoas em favor da natureza. Hoje existem pessoas que praticamente fazem isso com a natureza, né? E são capazes de sacrificar uma pessoa que esteja, por exemplo, derrubando uma árvore. É errado derrubar uma árvore, mas a árvore também não é vamos dizer, uma divindade que você vai matar porque a pessoa derrubou uma árvore. O resultado de coroar Carlos Magno como rei desse reino de Deus que vai ser implantado na terra à força. O resultado foram 32 anos de guerra para implantar o reino de Deus na terra com o carimbo do Balaão Agostinho. Por quê? Porque o Papa falou, olha, você pode fazer guerra, pode sim. Vejam o que Agostinho escreveu. Ele escreveu que fazermos guerra em favor da justiça é correto sim. Aquele poder que era a Igreja Católica já nos dias de Agostinho, 410 da era cristã, quando chega no ano 800, ele é um poder muito maior. Agostinho, 360 anos antes de Carlos Magno, descreve os bárbaros como um povo que merece ser conquistado através da guerra para acabar com as suas barbáries. Então Agostinho falava, olha, esses povos, eles sacrificam pessoas. Olha, sacrificar pessoas é errado. Mas o método cristão não é matar. O método cristão é ir pregar o evangelho. O apóstolo Paulo falou da pregação do evangelho na Gália, né, coisa que ele queria fazer, mas o apóstolo Paulo não ia à Gália com uma proposta de conquista, de fazer guerra a eles. Esse não seria o método divino no ano 50 e também não seria no ano 800. Então nós não podemos aceitar esse método como sendo cristão. Os bárbaros realizavam até sacrifício humano, mas não se muda isso com a guerra. Agostinho está ensinando Balaque a lançar tropeços diante do povo de Deus. Era o que o Balaque fazia lá no Antigo Testamento e Agostinho está fazendo agora. Eu sempre me pergunto, e também já tive muitos alunos que perguntavam, por que os católicos e os reformados exaltam tanto a pessoa de Agostinho? Então hoje você vai começar a entender também. É porque Agostinho, ele defendeu doutrinas heréticas, ele foi o primeiro a defender. Então esse assassino de cristãos, herege, escreveu um monte de coisas heréticas sobre a igreja, entre eles a defesa da guerra e a defesa de matar até outros cristãos que não concordavam com ele. Tá bom? Só que ele foi o primeiro a defender doutrinas
que, por exemplo, os reformados defendem. Então os reformados não podem abrir mão de Agostinho. Se disserem que Agostinho é um herege, que ele é um assassino de cristão, essa doutrina que ele teria criado, essa doutrina seria uma grande evidência de que ela é uma heresia. E de onde ele criou? Quando ele participou de uma seita espírita. Então eles não podem aceitar, eles têm que dizer que Agostinho é um santo. Diz a história que os pagãos aceitaram ser batizados e adotaram o catolicismo para encerrar a guerra. Fundiram o paganismo com o catolicismo. Você pensa então, 32 anos de guerra, e os outros celtas, os povos que habitavam naquela região, eles falaram, mas olha só, nós só queremos continuar adorando Odin, vocês adoram o Deus de vocês. Só que Carlos Magno era o grande rei daquela região, e ele tinha adotado o catolicismo. E ele falou, não, o Papa deu ordem, eu tenho a missão de implantar o reino de Deus na terra. E quem não fizer isso, disse o nosso teólogo Agostinho, tem que ser morto, vocês têm que acabar com essa religião. Então diz a história que chegou um ponto que os reis falavam, né? Nós estamos guerreando por Thor, por Odin, dane-se Thor, vamos aceitar, vamos lá, eles nos batizam e pronto, acabou a guerra. Eles não aceitavam essa imposição religiosa, mas aceitaram se batizar para que não houvesse mais guerra. As cruzadas do Papa Urbano II foram autorizadas tendo como base a obra Cidade de Deus, escrita por Agostinho. Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços diante do povo de Deus. É assim que nós, infelizmente, temos que descrever Agostinho.